Olá, este é o nosso segundo encontro e mais uma vez eu gostaria de agradecer a você por parar alguns minutinhos para estar conosco, reciclando um pouco de seu conhecimento e quem sabe aprendendo algumas novas técnicas e alguns conceitos importantes sobre o propósito da Escola Sabatina que tornarão o estudo da Palavra do Senhor algo mais prazeroso para você e seus alunos. Se existe algo que livro nenhum consegue ensinar, é a amar. Não existe um manual, uma enciclopédia, um dicionário que seja capaz de educar uma pessoa no amor. Afinal, amar se aprende amando, dando e recebendo amor. Nesta segunda palestra da série Ensinando com Sucesso, o pastor Adolfo Soares vai mostrar que, antes mesmo de ensinar a Bíblia, é necessário que você, professor da Escola Sabatina, ame, estude e compartilhe a palavra de Deus de maneira criativa e relevante. Estes elementos tornarão o estudo da Bíblia mais produtivo e dinâmico. Jorge, um jovem cristão, estava se preparando para uma viagem de férias. Seu amigo Alberto veio buscá-lo e perguntou-lhe: "Já arrumou suas coisas? Está tudo pronto?" "Quase", respondeu Jorge. "Só falta pôr mais umas coisinhas na mala." E começou a ler uma lista. Um mapa, uma lâmpada, uma bússola, um espelho, uma cesta de comida, alguns livros de poesia, algumas biografias, uma coletânea de cartas antigas, um livro de cânticos, um livro de histórias, um metro, um prumo, um martelo, uma espada, um capacete. A essa altura, o amigo já estava apavorado. "Mas rapaz, o carro já está cheio. Não vai dar para você levar tudo isso." "Calma", disse Jorge. "Está tudo aqui." E mostrou-lhe a sua Bíblia. De fato, a Bíblia é a concentração de diversos elementos necessários à vida humana: esperança, guia, verdade, luz, reflexão, etc. E por isso é um livro tão extraordinário que dificilmente conseguimos imaginar a história humana sem esse tesouro imensurável. Nesta ocasião vamos tratar de elementos para um estudo dinâmico da Bíblia. Em primeiro lugar, o segredo de um estudo dinâmico da Bíblia é saber fazer as perguntas certas. As questões podem ser informativas, as quais requerem apenas a explanação de fatos. Ao mesmo tempo em que são as mais simples, as perguntas informativas também têm pouco a contribuir para o aprofundamento da percepção bíblica. Estes são alguns exemplos dessas perguntas. Quantos livros tem o Antigo Testamento? Com quantos anos morreu Matusalém? Que livros da Bíblia foram escritos pelo apóstolo Paulo? Quais são os evangelhos sinóticos? As perguntas também podem ser interpretativas, cuja função é compreender algo. Essas perguntas são cognitivamente superiores às informativas, porque requerem entendimento do que está sendo dito ou lido. Por exemplo, qual a diferença entre o livro de João e os evangelhos sinóticos? O que significa a expressão "até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado"? O que significa aceitar Jesus como Salvador e como Senhor? Quais as semelhanças e diferenças das 3 parábolas de Lucas 15? Outra modalidade de perguntas que podem ajudar a dinamizar o estudo da Bíblia são as perguntas sensitivas, cuja finalidade é detectar como o aluno se sente. A vantagem deste tipo de questões é que saem do nível puramente cognitivo, lidando com os aspectos sentimentais e emocionais da pessoa. É oportuno fazer estas perguntas a fim de estabelecer aplicações mais apropriadas e específicas, conectando o mundo bíblico ao mundo do sujeito. Alguns exemplos. Depois de ter estudado o Salmo 23, de que modo você crê que pode experimentar Deus como pastor da sua vida? O fato de ter Cristo como intercessor no santuário celestial faz diferença em sua vida? Como? Naturalmente, um estudo proveitoso e dinâmico da Bíblia precisa encontrar aplicação à vida pessoal, pois isto garante o desejo de continuar dedicando tempo e esforço à leitura da Palavra de Deus. É por isso que outro tipo fundamental de perguntas é a que pode ser chamada de aplicativa, cujo objetivo é mostrar a utilidade do estudo da Bíblia.
É como se a pessoa estivesse afirmando: e daí? No que isto pode me ajudar na minha vida diária? Estes são alguns exemplos de perguntas aplicativas. Em que aspectos o estudo deste capítulo ou tema da Bíblia me fez crescer? Que decisões Deus espera que eu tome após o estudo deste assunto da Bíblia? Em segundo lugar, o estudo dinâmico da Bíblia requer escrever o que se observa e o que se descobre em suas páginas. Normalmente, nossa percepção e compreensão clara de um texto, de fato, ocorrem quando registramos nossas ideias a respeito dele. Na verdade, esta é a diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Quando lemos a Escritura, passamos nossos olhos nas passagens que selecionamos, enquanto que quando a estudamos, tomamos cuidadosa nota daquilo que nos impacta. Por isso, o estudante sério da Bíblia precisa ter um caderno onde possa registrar suas impressões, compreensões e reações ao que lê. Essas notas, além de possibilitar um aprendizado duradouro, podem se transformar em esboços para lições impactantes e sermões verdadeiramente relevantes. Não confiemos na nossa memória, deixando escapar pensamentos ou frases que, se registrados, poderiam ser usados em diversos outros momentos. Um terceiro aspecto que contribui para o dinamismo no estudo da Bíblia é lembrar que o objetivo último do estudo bíblico é a sua aplicação e não apenas a sua interpretação. Isto significa, irmão, que todos os esforços na compreensão da palavra têm a finalidade de aplicá-la à vida diária. Afinal, como dizia o conhecido evangelista inglês Dwight Moody, a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Isso não quer dizer que devemos privilegiar a aplicação da Bíblia em detrimento da sua interpretação, pois uma boa explicação facilita uma adequada aplicação. Além do que uma abordagem meramente aplicativa da Bíblia pode ser um terreno fértil para heresias e ensinos superficiais. Todavia, gastar tempo e esforço para tornar-se um erudito nos temas bíblicos tem pouco proveito se a Escritura não transformar a nossa vida. Deste modo, o professor de escola sabatina precisa extrair a ideia central do conteúdo lido, explorando-o devidamente para aprender o que foi abordado. E a partir dessa essência, é necessário encontrar modos apropriados para tornar essa porção ou tema relevante à própria vida. Pois antes de aplicar o conteúdo à vida dos outros, este conteúdo deve causar um impacto em minha vida, em nossa vida como professores. Ainda nesse sentido, o Dr. Bruce Wilkinson nos lembra que muitas vezes ficamos tão presos ao conteúdo que esquecemos que o propósito dele é operar mudança de vida. Assim sendo, tão importante quanto a interpretação do texto é a aplicação do mesmo. E uma aplicação eficaz nada mais é do que a compreensão dos benefícios do conteúdo ensinado. Desta maneira, o conteúdo sai do passado e se torna relevante hoje, informando e transformando. O estudo sistemático da Bíblia é outro aspecto que contribui para o seu dinamismo. Eu tenho observado que algumas pessoas querem estudar a Escritura aleatoriamente e ainda assim querem desfrutar de sua riqueza e poder transformador. Todavia, frequentemente essas pessoas são desapontadas, porque o tesouro da palavra está disponível apenas àqueles que se alimentam dela diariamente. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, somos instados a refletir nas palavras de Deus em todo tempo e lugar, e usando os mais variados recursos. Isso nos leva a afirmar que o estudo sistemático é necessário para o melhor aproveitamento, pois a natureza da Bíblia requer um estudo reflexivo e que, obviamente, não é possível isso se adotarmos um estudo rápido e casual. Aliás, como afirma Rick Warren, um estudo acidental da palavra de Deus é um insulto à santidade da Escritura. Esse estudo sistemático implica num plano regular de leitura, seja qual for o método adotado, se livro por livro, estudo por capítulos, estudo por perícopes, etc. Por outro lado, estudar a Bíblia de modo aleatório, fortuito, equivale a considerá-la um livro comum, não merecedor de nosso tempo e de nosso esforço. Finalmente,
O estudo dinâmico da Bíblia jamais esgotará a riqueza de qualquer passagem da Escritura. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, falam a respeito da infinita superioridade dos pensamentos divinos em relação aos pensamentos humanos. E considerando que a Escritura contém pensamentos de Deus numa linguagem humana, devemos então admitir que jamais teremos condições de exaurir a riqueza escondida nas palavras que compõem os versos e capítulos da Bíblia. Claro, isso não deve desestimular-nos no seu estudo. Ao contrário, deve lembrar-nos que por mais que cavemos profundamente e diversas vezes em busca de tesouros, ainda poderemos continuar explorando e achando pérolas escondidas nas mesmas histórias, parábolas ou exortações que já tantas vezes lemos e estudamos. Diante de um livro tão especial, dádiva do céu à terra, o que podemos fazer? Temos apenas uma alternativa correta: estudar, amar esse livro e seguir os seus preceitos. Faça isso e você será não apenas um ótimo professor de escola sabatina, mas acima de tudo, um fiel e feliz filho de Deus. Querido professor e querida professora da escola sabatina, que Deus abençoe o seu ministério, a fim de que você continue sendo uma bênção sábado após sábado na sua classe e que o Espírito Santo o capacite para este sagrado magistério.